3. O fator de fixação. Vila Sésamo, as pistas de Blue e o vírus educacional. No fim dos anos 1960, uma produtora de televisão chamada John Gantz Cooney se dispôs a iniciar uma epidemia. Seu alvo eram crianças de 3, 4 e 5 anos. O agente infeccioso era a televisão. O vírus, que ela desejava espalhar, era a alfabetização. O programa teria a duração de 1 hora e seria transmitido em 5 dias da semana. Sua esperança era de que, se aquela hora fosse contagiante o bastante, serviria como um ponto da virada educacional, dar às crianças de baixa renda uma vantagem quando elas fossem ingressar no ensino fundamental, disseminando valores favoráveis ao aprendizado entre espectadores e não espectadores, contagiando filhos e pais e permanecendo por tempo suficiente para manter o impacto mesmo depois que a garotada parasse de assistir ao programa. John Cooney provavelmente não teria usado esses conceitos, nem descrito seus objetivos dessa maneira. Mas o que ela queria fazer, em essência, era criar uma epidemia de aprendizado para combater as epidemias dominantes de pobreza e analfabetismo. Ela deu à sua ideia o nome de Sesame Street e Vila Sésamo na adaptação brasileira. 1. Em todos os aspectos, foi uma iniciativa audaciosa. A televisão é um meio excelente de atingir um grande número de pessoas, além de fácil e barato. Ela entretém e encanta, mas não é um instrumento particularmente educacional. Gerald Lesser, psicólogo da Universidade de Harvard que se uniu a Cooney para criar o programa Vila Sésamo, diz que, ao ser convidado a participar do projeto, por volta do fim da década de 1960, não levava muita fé na ideia. Sempre fui favorável a se adaptar o método de ensino ao conhecimento que se tem da criança. Devemos tentar descobrir os seus pontos fortes para aproveitá-los. E temos que procurar compreender os seus pontos fracos para evitá-los. Depois, partimos para ensinar a criança com esse perfil específico. A televisão não tem potencial nem poder para fazer isso, diz ele. O bom ensino é interativo. Envolve a criança de modo individual. Usa todos os seus sentidos. Reage a ela. Um aparelho de televisão não passa de uma caixa falante. Estudos mostram que as crianças que leem um texto e depois são submetidas a um teste de compreensão sempre obtêm notas superiores às daquelas que assistem a um vídeo sobre o mesmo assunto. Os especialistas em educação classificam a televisão como um meio de baixo envolvimento. Ela é como uma variedade de resfriado comum que se espalha como um relâmpago por uma população, entretanto só provoca alguns espirros e no dia seguinte já foi embora. Mas Cooney e Lesser e um terceiro sócio Lloyd D. Morris, da Marco Foundation, em Nova York se dispuseram a tentar mesmo assim. Convocaram algumas das mentes mais criativas da época. Copiaram técnicas dos comerciais de televisão para ensinar os números. Usaram desenhos animados, como os transmitidos nas manhãs de sábado, para dar lições sobre o alfabeto. Convidaram celebridades para cantar, dançar e representar em esquetes que mostravam às crianças as virtudes da cooperação e de suas próprias emoções. Vila Sésamo mirou mais alto e se empenhou mais do que qualquer outro programa infantil já havia feito. E o extraordinário é que deu certo. Em tese, sempre que o seu valor educacional é testado e Vila Sésamo tem sido sujeito a mais avaliações acadêmicas do que qualquer outro programa de televisão da história, comprova-se uma melhora na habilidade de leitura e aprendizado dos espectadores. Raros são os educadores e psicólogos infantis que não acreditam que essa atração tenha conseguido difundir sua mensagem contagiante muito além dos lares daqueles que a acompanhavam com regularidade. Os criadores de Vila Sésamo realizaram um feito extraordinário, e a história de como conseguiram isso é uma maravilhosa ilustração da segunda regra do ponto da virada, o fator de fixação. Eles descobriram que, promovendo pequenos, porém críticos, ajustes na forma de apresentar ideias a crianças em idade pré-escolar, seria possível superar as deficiências da televisão como ferramenta de ensino e fazer com que aquilo que pretendiam dizer fosse memorizado. Vila Sésamo teve sucesso porque soube como tornar a televisão uma transmissora de mensagens que se fixavam. 2. 1. A regra dos eleitos,
de que falei no capítulo anterior, diz que a natureza do mensageiro é um fator crítico nas epidemias. Um par de sapatos, um alerta, uma infecção ou um novo filme podem se tornar altamente contagiantes e dar uma guinada apenas por estarem associados a um tipo específico de pessoa. Em todos esses exemplos, no entanto, considerei o fato de que a mensagem em si era algo capaz de ser transmitido. Paul Revere iniciou uma epidemia de propaganda boca a boca com a frase, "Os ingleses estão vindo." Se, em vez disso, ele tivesse saído em disparada a cavalo, noite adentro, para dizer a todo mundo que a sua loja estava liquidando canecas de alumínio, nem mesmo ele, com todas as suas grandes habilidades, teria conseguido mobilizar a área rural de Massachusetts. Ao enviar bilhetes por fax a todos os seus amigos falando do restaurante a que sua filha o levará, Roger Oshoff cumpriu a primeira etapa da criação de uma epidemia de propaganda boca a boca. Mas, obviamente, para que essa epidemia se alastrasse, o restaurante deveria continuar mantendo a qualidade. Tinha que ser do tipo que cause impacto nos clientes. Nas epidemias, o mensageiro é fundamental, é ele que faz alguma coisa se disseminar. Porém, o conteúdo da mensagem também é importante. E o aspecto específico necessário ao seu sucesso é a fixação. A mensagem, seja ela um filme, uma comida ou um produto, pode ser memorizada com facilidade. Será algo tão simples de lembrar que, de fato, consiga promover uma mudança. Será capaz de estimular alguém a agir. A fixação parece algo fácil de compreender. Quando queremos garantir que o que estamos dizendo será lembrado, falamos com ênfase. Elevamos a voz e repetimos aquilo várias vezes. Os profissionais de marketing pensam da mesma forma. Em publicidade, existe um lema que diz que, para que alguém se recorde de um anúncio, é preciso que o tenha visto pelo menos 6 vezes. Saber disso é bom para a Coca-Cola ou para a Nike, que dispõe de milhões para gastar com propaganda e podem saturar todas as formas de mídia com a sua mensagem. Mas não vale tanto, digamos, para um grupo de pessoas que está tentando deflagrar uma epidemia de alfabetização com um orçamento reduzido e apenas 1 hora num canal público de televisão. Existirão meios mais modestos, sutis e fáceis de fazer com que algo se fixe. Considere a área de marketing direto. Uma empresa anuncia numa revista ou envia uma mala direta com um cupom que a pessoa deve destacar e remeter para a empresa junto com um cheque para a compra do produto. No marketing direto, a dificuldade não é fazer a mensagem chegar ao consumidor. É conseguir que ele pare, leia a propaganda, lembre-se dela e haja. Para saber que tipo de anúncio alcança melhores resultados, os especialistas em marketing direto realizam uma série de testes. Chegam a criar dezenas de versões diferentes da mesma peça publicitária e as veiculam simultaneamente em diversas cidades comparando os índices de reação a cada uma delas. Anunciantes convencionais costumam saber de antemão o que faz um anúncio funcionar: humor, títulos chamativos, aval de uma celebridade. Os profissionais de marketing direto, ao contrário, têm poucas ideias preconcebidas porque a quantidade de cupons que recebem de volta ou de pessoas que ligam para um número de descagem gratuita em resposta a um comercial na televisão lhes dá uma visão objetiva, rigorosa, da eficiência. No mundo da publicidade, os profissionais de marketing direto são os verdadeiros estudantes da fixação. Algumas das conclusões mais intrigantes sobre como atingir os consumidores originam-se de seus trabalhos. Na década de 1970, por exemplo, Lester Wunderman, célebre especialista em marketing direto, decidiu resolver com a agência McCann Erickson da Madison Avenue um conflito envolvendo a conta do Columbia Record Club. 3 Na época, o Columbia era como continua sendo uma das maiores empresas de vendas pelo correio do mundo, e Wunderman vinha cuidando da publicidade da empresa desde a sua fundação, na década de 1950. Mas o Columbia resolveu contratar a McCann para apresentar uma série de comerciais de televisão como apoio aos anúncios impressos de marketing direto que Wunderman estava criando. Não eram comerciais veiculados tarde da noite, com um número de descagem gratuita. Eram mensagens inseridas entre programas ou segmentos de programa comuns na televisão e destinadas apenas a chamar a atenção. Compreensivelmente,
Wunderman ficou preocupado. Ele estava à frente da conta do Columbia havia 20 anos e não gostou da ideia de perder nem que fosse uma pequena parte do negócio para um concorrente. Além disso, não estava convencido de que a propaganda da MC-CAN proporcionaria benefícios ao seu cliente. Para resolver a questão, propôs um teste. O Columbia publicaria na íntegra o anúncio criado por sua empresa nas edições locais das revistas TV Guide e Parade em 26 mercados de mídia em todos os Estados Unidos. Em 13 dessas praças, a MC-CAN teria permissão para transmitir pela TV os seus comerciais de conscientização. Nas outras 13, seriam veiculados pela TV comerciais criados por Wunderman. Aquele cujos comerciais gerassem a maior reação ao anúncio publicado nas revistas TV Guide e Parade ficaria com a conta só para ele. O Columbia concordou. Um mês depois os resultados foram contabilizados. As respostas nos mercados de Wunderman chegaram a 80% e apenas a 19,5% nos da MC-CAN. Wunderman obteve uma vitória incontestável. O segredo do sucesso de Wunderman foi o que ele chamou de caça ao tesouro. Ele fez o seu diretor de arte colocar uma caixinha dourada no canto do cupom em todos os anúncios publicados na TV Guide e na Parade. Depois a empresa divulgou o segredo da caixa dourada numa série de comerciais de TV. Os telespectadores eram informados de que, ao encontrarem a caixa dourada nas suas edições da Parade e da TV Guide, bastava que escrevessem nela o título de qualquer disco do catálogo do Columbia para recebê-lo de graça. A caixa dourada, teorizava Wunderman, era uma espécie de gatilho. Dava aos espectadores um motivo para procurar os anúncios na TV Guide e na Parade. Criava uma associação entre a mensagem do Columbia que as pessoas viam na TV e a que lia nas revistas. A caixa dourada, segundo Wunderman, tornava o leitor e o telespectador parte de um sistema interativo de publicidade. Os telespectadores não eram apenas uma plateia, haviam se transformado em participantes. Era como tomar parte num jogo. A eficácia da campanha foi surpreendente. Em 1977, nenhum dos anúncios do Columbia na sua extensa programação nas revistas tinha dado lucro. Em 1978, com o apoio da Caixa dourada pela TV, todas as revistas na programação tiveram lucro, uma reviravolta sem precedentes. O interessante nessa história é que, de acordo com as expectativas, a MC-CAN deveria ter saído vencedora no teste. A ideia da caixa dourada parecia muito pobre. Os dirigentes do Columbia estavam tão descrentes que Wunderman levou anos tentando convencê-los a experimentar. A MC-CAN, por outro lado, era uma das estrelas da Madison Avenue, empresa célebre por sua criatividade e sofisticação. Além disso, gastou 4 vezes mais do que Wunderman em tempo de mídia, comprou espaços no horário nobre. Os anúncios de Wunderman eram veiculados de madrugada. No último capítulo, eu disse que um dos fatores que concorrem para as epidemias é o número de pessoas atingidas pela mensagem. Por esse padrão, a MC-CAN estava na frente. Ela fez tudo certo. Mas não deu o toque final, faltou aquela caixa dourada, que faria a mensagem se fixar. Se você examinar as ideias ou mensagens epidêmicas, notará que quase sempre os elementos responsáveis por sua fixação são tão pequenos e aparentemente insignificantes quanto a caixa dourada de Wunderman. Considere, por exemplo, as denominadas experiências de medo realizadas pelo psicólogo social Roald Leventhal na década de 1960. Seu objetivo era ver se era capaz de convencer um grupo de veteranos da Universidade de Yale a se vacinar contra o tétano. Ele formou vários grupos com os participantes e deu a todos um folheto de 7 páginas contendo explicações sobre os perigos do tétano, a importância da vacinação e a oferta desse serviço no centro de saúde do campus a todos os alunos interessados. Os folhetos foram editados em diversas versões. Alguns estudantes receberam a versão de Grande Medo, que descrevia o tétano em termos dramáticos e incluía fotos coloridas de vítimas com cateteres urinários.
feridas provocadas por traqueostomias e tubos nasais. A versão de Pouco Medo apresentava uma linguagem mais suave e não incluía fotos. Levantal queria ver o impacto que os diferentes folhetos tinham sobre a atitude dos alunos com relação ao tétano e a probabilidade de tomarem a vacina. 4. Os resultados foram, em parte, bastante previsíveis. Mais tarde, nas respostas a um questionário, todos os estudantes pareciam muito bem informados sobre os perigos do tétano. Mas os que tinham recebido o folheto com a versão Grande Medo estavam mais convencidos da importância da vacinação e mais inclinados a dizer que pretendiam se vacinar. Todas essas diferenças se evaporaram, entretanto, quando Levantal conferiu quantos deles de fato tinham se vacinado. Um mês após o experimento, quase ninguém, só cerca de 3%, havia ido ao centro médico para se vacinar. Por alguma razão, tinham se esquecido de tudo o que aprenderam sobre o tétano, assim, as lições não levaram a ações. A experiência não se fixou. Por quê? Se não conhecêssemos o fator de fixação, provavelmente concluiríamos que havia algo errado na maneira como os folhetos explicavam o tétano aos alunos. Poderíamos questionar se a tentativa de assustá-los fora melhor orientação a tomar ou se havia um estigma social em torno da doença que impedia os alunos de reconhecer que estavam correndo risco ou, quem sabe, o próprio sistema médico os intimidasse. De qualquer maneira, a reação de apenas 3% dos estudantes fazia supor que a meta ainda estava longe de ser atingida. No entanto, o fator de fixação sugere algo bem diferente. É provável que o problema não estivesse na concepção geral da mensagem e que talvez a campanha precisasse de uma caixinha dourada. Sem dúvida, quando Levantal realizou o teste de novo, uma pequena mudança foi o suficiente para que o índice de vacinação desse uma guinada para 28%. Bastou incluir no folheto um mapa do campus, com o prédio do centro de saúde da universidade assinalado num círculo e o horário de vacinação bem visível. Esse estudo apontou dois resultados interessantes. O primeiro revelou que, dos 28% de alunos que se vacinaram, o número RO de estudantes do grupo de Grande Medo foi igual ao do grupo de Pouco Medo. O fator extra de persuasão no folheto de Grande Medo, fosse qual fosse, mostrou-se relevante. Mesmo sem verem fotos chocantes, os alunos sabiam dos riscos do tétano e tinham noção do que era preciso fazer. O segundo ponto interessante é que, sendo veteranos, eles deveriam saber onde ficava o centro de saúde, e, certamente, já tinham estado lá muitas vezes. Duvida-se que algum deles tenha usado o mapa. Em outras palavras, o que a campanha a favor da vacinação contra o tétano teve que incluir para dar uma guinada não foi uma avalanche de novas informações, e sim uma mudança sutil e significativa na sua apresentação. Os alunos precisavam saber como encaixar aquela história do tétano em sua vida. Assim, o mapa e o horário das vacinas fizeram com que o folheto deixasse de corresponder a uma aula abstrata sobre riscos médicos, uma lição acadêmica igual a tantas outras que eles já tinham recebido durante o curso universitário, e se tornasse um alerta médico prático e pessoal. E, quando o conselho é prático e pessoal, é fácil nos lembrarmos dele. Os experimentos de medo de Levantal e o trabalho de Wunderman com Columbia Record Club apresentam grandes implicações para a questão de como as epidemias sociais se deflagram e atingem o ponto da virada. Vivemos constantemente assediados por pessoas que tentam atrair a nossa atenção. Nos Estados Unidos, o tempo dedicado aos anúncios num canal de televisão aumentou, na última década, de 6 para 9 minutos e continua subindo todo ano. A mídia Dynamics, empresa sediada em Nova York, estima que o americano médio está exposto a 254 mensagens comerciais diferentes por dia. Quase 25% mais do que acontecia em meados da década de 1970. Existem hoje milhões de sites na internet, sistemas a cabo transmitem mais de 50 canais de programação e uma espiada na seção de revistas de qualquer livraria mostra que milhares de publicações desse tipo são lançadas todos os meses, abarrotadas de anúncios e informações. Em publicidade,
Esse excesso de informação é chamado de saturação, um problema que dificulta cada vez mais a fixação de qualquer mensagem. A Coca-Cola pagou 33 milhões de dólares pelos direitos de patrocínio das Olimpíadas de 1992, contudo, apesar do enorme esforço publicitário, apenas 12% dos que assistiram às competições pela televisão perceberam que ela era patrocinadora oficial do evento, enquanto 5% acharam que era a Pepsi. Segundo um estudo feito por uma empresa de pesquisa de publicidade, sempre que há pelo menos 4 anúncios diferentes de 15 segundos no intervalo comercial de 2 minutos e meio, a eficácia de qualquer um deles cai quase a zero. Simplesmente nos esquecemos de grande parte do que nos dizem e do que lemos e vemos. A era da informação criou um problema de fixação. Mas os exemplos de Leventhal e Wundermann sugerem que podem existir meios simples de aumentar a fixação e inseri-la de forma sistemática numa mensagem. Esse é um fato de extrema importância para profissionais de marketing, professores e administradores. Talvez ninguém tenha feito mais para ilustrar o potencial desse tipo de engenharia da fixação do que os criadores de programas educativos infantis, em particular, Vila Sésamo. Mais tarde, a atração para a qual ele serviu de inspiração às pistas de Blue. 2. Vila Sésamo é um programa mais conhecido pelos gênios criativos que atraiu pessoas como Jim Henson, Joe Raposo e Frank Oz, que intuitivamente entenderam o que é preciso para atingir as crianças. Mas é um engano pensar em Vila Sésamo como um projeto concebido em um lampejo. Sua diferença foi exatamente o fato de ser o contrário disso. Seu produto final era construído de modo deliberado e trabalhoso. Vila Sésamo foi montado em torno de um insight exclusivo e inovador, o de que, se conseguisse prender a atenção de uma criança, seria capaz de instruí-la. Pode parecer óbvio, mas não é. Até hoje, muita gente que critica a televisão argumenta que o perigo é que ela vicia, que as crianças e até os adultos assistem como zumbis. De acordo com esse ponto de vista, o que prende a nossa atenção são as características formais da televisão: violência, luzes fortes, ruídos engraçados e altos, cortes rápidos de edição, lentes que se aproximam e se distanciam dos objetos, ação exagerada e todas as outras coisas que associamos com a TV comercial. Em outras palavras, para continuar olhando, não é preciso compreender nem absorver o que se vê. É isso que as pessoas querem dizer quando chamam a televisão de meio passivo. Nós assistimos aos programas quando somos estimulados por toda aquela agitação. E desviamos o olhar ou mudamos de canal quando nos chateamos. 5. Contudo, o que os pioneiros da pesquisa sobre a televisão Daniel Anderson, da Universidade de Massachusetts, em particular, começaram a perceber, nas décadas de 1960 e 1970, é que não é assim que as crianças em idade pré-escolar assistem à TV. A ideia era de que a garotada se sentava, pregava os olhos na tela e se desligava do mundo, disse Elizabeth Loesch, psicóloga do Amherst College. Mas, observando-as melhor, descobrimos que o mais comum eram as olhadelas rápidas. Havia muito mais variações. As crianças não ficavam simplesmente sentadas olhando. Elas dividiam sua atenção entre uma ou duas atividades. E não faziam isso de forma aleatória. Havia influências previsíveis naquilo que as levava a se voltar de novo para a tela, e não eram coisas banais, não eram apenas luzes e movimentos rápidos. Por exemplo, certa vez Loesch reeditou um episódio de Vila Sésamo colocando determinadas cenas-chave de alguns esquetes fora de ordem. Se as crianças estivessem interessadas somente em luzes e movimentos, isso não faria a menor diferença. O programa, afinal de contas, continuava com as mesmas canções, os Muppets, o colorido vivo, a ação e todas as coisas que o tornam maravilhoso. Mas fez diferença. As crianças pararam de prestar atenção no programa. Como não conseguiam entender aquilo a que estavam assistindo, deixaram de olhar para a TV. Em outra experiência, Loesch e Daniel Anderson exibiram um episódio de Vila Sésamo a 2 grupos de crianças de 5 anos. As de um grupo, entretanto, ficaram numa sala com vários brinquedos atrativos espalhados pelo chão. As demais
que permaneceram numa sala sem brinquedos, assistiram a 87% do programa, enquanto as outras apenas 47%. É natural que crianças se distraiam com brinquedos. Mas, quando os dois grupos foram testados para ver em que medida as crianças se lembravam do conteúdo daquele episódio e quanto tinham compreendido, as pontuações foram exatamente iguais. Esse resultado deixou os dois pesquisadores estupefatos. As crianças eram muito mais sofisticadas na sua maneira de assistir ao programa do que eles haviam imaginado. Fomos levados a concluir, escreveram, que as crianças de 5 anos do grupo que tinha os brinquedos estavam vendo televisão de uma forma bastante estratégica, dividindo a sua atenção entre brincar e se voltar para a tela, de maneira que olhavam o que, para elas, eram as partes mais informativas do programa. Essa estratégia era tão eficaz que prestar mais atenção não teria feito diferença. Juntando esses dois estudos, o dos brinquedos e o da edição, chegamos a uma conclusão bastante radical sobre crianças e televisão. Não é que elas prestem atenção quando são estimuladas e desviam o olhar quando se chateiam. Na verdade, elas prestam atenção enquanto compreendem o que estão vendo e desviam o olhar quando se sentem confusas. Para quem trabalha na área da televisão educativa, essa diferença é fundamental. Significa que, para saber se o que as crianças estão aprendendo com um programa de TV, basta identificar aquilo em que elas estão prestando atenção. E, para saber o que elas não estão aprendendo, é só observar o que elas não estão olhando. Em outras palavras, as crianças em idade pré-escolar têm um comportamento tão sofisticado como telespectadores que é possível determinar a fixação dos programas infantis pela simples observação. Nos primeiros anos de Vila Sésamo, o chefe de pesquisa do programa era o psicólogo do Oregon Ed Palmer, especialista no uso da televisão como instrumento de aprendizagem. 6 Quando o Children's Television Workshop, CTW, foi criado, no fim da década de 1960, o recrutamento de Palmer aconteceu. Naturalmente, eu era o único acadêmico que vinha pesquisando a TV infantil. Comenta, rindo. Ele recebeu a tarefa de descobrir se o elaborado currículo educativo arquitetado pelos consultores acadêmicos de Vila Sésamo estava realmente atingindo os telespectadores. Foi uma missão fundamental. De fato, entre os que participaram do projeto há quem diga que, sem Ed Palmer, o programa não teria durado mais do que uma temporada. Palmer criou uma inovação que chamou de o distraidor. Ele passava um episódio de Vila Sésamo no monitor de televisão e, numa tela ao lado, projetava uma série de slides, exibindo uma nova imagem a cada 7 segundos e meio. Tínhamos o mais variado conjunto de slides que você possa imaginar, disse Palmer. Mostrávamos um corpo correndo pela rua com os braços esticados. Para frente, a fotografia de um prédio alto, uma folha flutuando na água, um arco-íris, uma fotografia tirada por meio de um microscópio, um desenho de Escher. Qualquer coisa que fosse novidade, era a ideia. Crianças em idade pré-escolar entravam na sala, 2 de cada vez, e eram instruídas a assistir ao programa na televisão. Palmer e seus assistentes sentavam-se ligeiramente de lado, com um lápis e papel, anotando em silêncio quando elas prestavam atenção em Vila Sésamo e quando perdiam o interesse e desviavam o olhar para os slides. A cada mudança de slide, Palmer e seus assistentes faziam uma nova anotação, de forma que, no fim da exibição, tinham relacionadas, quase que segundo a segundo, as partes do episódio que conseguiam prender a atenção dos espectadores e as que não eram capazes disso. O distraidor era uma máquina de fixação. Colávamos com fita adesiva vários daqueles papéis enormes de imprimir. Tabelas, de 60 centímetros por 1,20 metros, diz Palmer. Tínhamos dados pontuados a cada 7 segundos e meio, o que soma quase 400 para um único programa. Ligávamos todos esses pontos com um traço vermelho de forma que parecia um relatório da variação das ações em Wall Street. Ele podia tanto despencar quanto descer gradualmente,
e aí nos perguntávamos, opa, o que está acontecendo aqui? Em outros momentos, ele ia lá para cima e dizíamos, nossa, esse segmento está mesmo chamando a atenção das crianças. Tabulamos essas pontuações do distraidor em porcentagens. Às vezes, chegávamos a 100%. A atenção média para a maioria dos programas girava em torno de 85 a 90%. Nesses casos, os produtores ficavam contentes. Quando girava em torno dos 50%, eles voltavam para a prancheta de desenho. Palmer testou outros programas infantis, como os desenhos Tom e Jerry, Captain Kangaroo, e comparou os segmentos que davam certo nesses programas com os que funcionavam em Vila Sésamo. Tudo o que Palmer descobria ele passava para os produtores e redatores do programa, de modo que pudessem realizar os ajustes. Um dos mitos comuns sobre a televisão infantil, por exemplo, sempre foi o de que as crianças adoram ver animais. Os produtores traziam um gato, um tamanduá ou uma lontra, mostravam-nos e os deixavam ficar brincando por ali, diz Palmer. Achavam que isso seria interessante. Mas nosso distraidor revelou que era sempre um fracasso. Eles dedicaram grande empenho a um personagem de Vila Sésamo chamado o Homem do Alfabeto, cuja especialidade eram trocadilhos. Palmer mostrou que as crianças o detestavam. Ele foi dispensado. O distraidor indicou que nenhum segmento isolado deveria ultrapassar 4 minutos e que 3 minutos era o tempo perfeito. Ele forçou os produtores a simplificar os diálogos e abandonar certas técnicas copiadas da televisão para adultos. Descobrimos surpresos que nossa plateia não gostava quando personagens adultos discutiam, recorda-se. Não apreciavam ver 2 ou 3 pessoas falando ao mesmo tempo. E este é o instinto natural dos produtores, chamar atenção para a cena causando confusão. É para dizer ao espectador que aquilo é excitante. O fato é que as crianças se desligavam desse tipo de situação. Em vez de captar a indicação de que havia alguma coisa estimulante acontecendo, elas percebiam o sinal de algo confuso. E perdiam o interesse. Depois da 3ª ou 4ª temporada, eu diria que era raro termos um segmento com um nível de atenção inferior a 86%. Quase não víamos mais nada variando entre 50% e 60%, e se isso acontecesse, corrigíamos a situação. Você sabe o que Darwin disse sobre a sobrevivência dos que se adaptam melhor. Tínhamos um mecanismo para identificar o que se adaptava melhor e decidir o que deveria sobreviver. A descoberta mais importante de Palmer com o distraidor, entretanto, ocorreu bem no início, antes de Vila Sésamo ir ao ar, foi no verão de 1969. Faltava 1 mês e meio para a data do lançamento, recorda-se. Decidimos fazer um esforço máximo. Produzir 5 programas inteiros, de 1 hora cada um antes de estrearmos e ver o que tínhamos nas mãos. Para testar os episódios, Palmer os levou para Filadélfia. Na 3ª semana de julho, exibiu-os a grupos de crianças em idade pré-escolar em 60 lares de toda a cidade. Foi um período difícil. A Filadélfia estava enfrentando uma onda de calor, o que deixava a garotada inquieta e desatenta. Além disso, naquela mesma semana, a Apollo 11 aterrissara na Lua. Portanto, é compreensível que algumas crianças preferissem aquele momento histórico a Vila Sésamo. O pior de tudo foram as conclusões do distraidor de Palmer. O que descobrimos quase nos destruiu, diz Lesser. O problema foi que na concepção original do programa decidiu-se que tudo o que fosse fantasia estaria separado dos elementos da realidade. Isso por insistência de muitos psicólogos infantis que achavam que misturar fantasia e realidade confunde as crianças. Os Muppets, portanto, só eram vistos com outros Muppets. Da mesma forma, nas cenas que transcorriam na própria Rua Sésamo apareciam apenas adultos e crianças reais. O que Palmer descobriu na Filadélfia, entretanto, foi que, assim que se passava para as cenas de rua, as crianças perdiam o interesse. A rua deveria ser a cola, explicou Lesser. Sempre voltávamos para lá, pois ela unia o programa. Mas apareciam somente adultos fazendo coisas e conversando sobre assuntos que não interessavam as crianças.
Os níveis de atenção que conseguíamos eram incrivelmente baixos. A garotada ia abandonando o programa. Quando os Muppets retornavam, os níveis de atenção subiam novamente, porém não podíamos nos dar ao luxo de ficar perdendo as crianças assim. Lesser chama os resultados de Palmer de momento decisivo da história de Vila Sésamo. Eles sabiam que, mantendo a rua daquele jeito, o programa morreria. Foi tudo rápido demais. Fizemos o teste no verão e entraríamos no ar no outono. Tínhamos que encontrar uma solução, contou ele. Lesser decidiu desafiar a opinião dos consultores científicos. Resolvemos escrever uma carta a todos os outros psicólogos do desenvolvimento dizendo: sabemos o que vocês acham de misturar fantasia com realidade. Mas vamos fazer isso assim mesmo. Caso contrário, daremos com os burros em água. Os produtores então voltaram e regravaram todas as cenas de rua. Hanson e seus colaboradores criaram bonecos que pudessem andar, falar e conviver na rua com os personagens adultos do programa. Segundo Palmer, foi assim que surgiram Big Bird, Oscar de Grouch sofreu Papagus, Garibaldo, Gugu e Funga Funga na adaptação brasileira. O que hoje consideramos a essência de Vila Sésamo, a engenhosa mistura de monstros peludos e adultos sérios, surgiu de um desesperado desejo de que o programa se fixasse. O distraidor, entretanto, com todos os seus pontos fortes, é um instrumento bastante rudimentar. Ele diz que uma criança compreende o que está acontecendo na tela e, consequentemente, que está prestando atenção. Mas não revela o que ela entende ou, para ser mais exato, não informa se ela está prestando atenção no que deveria. Considere os dois segmentos seguintes de Vila Sésamo, ambos chamados de exercícios de combinação visual. Eles ensinam às crianças que ler consiste em misturar sons distintos. Em um deles, o abraço, em inglês, uma personagem feminina dos Muppets se aproxima da palavra HUG no centro da tela. Ela para trás do H, pronunciando o som com a maior clareza possível. Em seguida, vai até o U e, depois, ao G. Ela repete o movimento, da esquerda para a direita, pronunciando cada letra separadamente antes de juntar os sons para dizer U. Ao fazer isso, o Muppet Henry Monster entra e repete a palavra com ela. O segmento termina com Henry Monster abraçando a encantada garotinha Muppet. Em outro segmento, chamado Oscar's Blending, a combinação de Oscar de Grouch, o personagem Gugu na adaptação brasileira, e o Muppet Crumb fazem um jogo chamado Breakable Words, em que as palavras são montadas e depois desmontadas. Oscar começa chamando C, que salta do canto inferior esquerdo da tela. Oscar diz a Crumb que o som da letra C é Q. Em seguida, as letras ET pulam do canto inferior direito e Crumb pronuncia as letras juntas ET. Os dois personagens andam para frente e para trás, Oscar dizendo Q, e Crumb, ET cada vez mais rápido até que os sons se unem, formando a palavra cat, em inglês, gato. Quando isso acontece, as letras na base da tela também se juntam para criar cat. Os dois Muppets repetem essa palavra algumas vezes até ela sumir acompanhada do barulho de algo se quebrando. E o processo recomeça com o termo bate, morcego. Esses dois segmentos são divertidos. Prendem a atenção das crianças. Avaliados no distraidor, obtêm uma pontuação alta. Mas será que eles de fato ensinam os fundamentos da leitura? Isso é muito mais difícil de responder. Por esse motivo, em meados da década de 1970, os produtores de Vila Sésamo chamaram um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, sob a liderança da psicóloga Barbara N. Flagg, que eram especializados num tema chamado fotografia do movimento do olho. 7 A pesquisa nesse campo baseia-se na ideia de que o olho humano é capaz de focalizar apenas uma área muito pequena de cada vez, o que se denomina espaço de percepção. Quando lemos,
conseguimos perceber apenas uma palavra-chave mais 4 caracteres à esquerda e 15 à direita de cada vez. Saltamos de um desses grupos para outro, descansando ou fixando neles o olhar por tempo suficiente para entender cada letra. A razão de enfocarmos com clareza somente esse trecho de texto é que a maioria dos sensores em nossos olhos, os receptores que processam o que vemos, se concentra numa pequena região bem no meio da retina, a fóvea. É por isso que movemos os olhos quando lemos. A única maneira de captarmos informações suficientes sobre a forma, a cor e a estrutura das palavras é fazendo com que a fóvea as focalize diretamente. Tente, por exemplo, reler este parágrafo olhando para o centro da página. É impossível. Portanto, acompanhando o movimento da fóvea e o ponto onde ela se fixa, é possível dizer com extraordinária precisão para o que uma pessoa está realmente olhando e que tipo de informação ela está recebendo. Não surpreende que os criadores de anúncios para televisão sejam obcecados pelo movimento do olhar. Se eles fizerem um comercial de cerveja com uma linda modelo, é importante saber se o homem de 22 anos que representa a média de seu público, alvo, se fixa apenas na garota ou acaba olhando para a lata de cerveja. Vila Sésamo foi analisado em Harvard em 1975 pela mesma razão. Quando as crianças assistiam a Oscar Blending, ou a Hugo, estavam aprendendo as palavras ou apenas vendo os Muppets. O teste foi realizado com 21 crianças de 4 e 5 anos, levadas pelos pais à Harvard School of Education, onde permaneceram por uma semana. Uma a uma, elas se sentaram numa antiga cadeira de barbeiro com descanso de cabeça acolchoado, a cerca de 1 metro de distância de um aparelho de televisão de 17 polegadas. Um monitor EIA infravermelho da Gulf e Amp Western foi posicionado à esquerda, cuidadosamente calibrado para acompanhar os movimentos da fóvea de cada uma das crianças. O que os pesquisadores descobriram foi que Hugh era um estrondoso sucesso. 66% de todas as fixações ocorreram nas letras. Melhor ainda, 83% das crianças se fixaram nas letras numa sequência da esquerda para a direita, copiando, em outras palavras, o processo real de leitura. Oscar's Blending, por outro lado, foi um desastre. Somente 35% das fixações foram nas letras. E nenhuma das crianças leu da esquerda para a direita. Qual era o problema? Primeiro, a letra não deveria ficar na base da tela porque, como a maioria das pesquisas de movimento dos olhos demonstra, os telespectadores tendem a manter o olhar no centro da tela. O importante, porém, é que as crianças não estavam olhando para as palavras porque estavam prestando atenção em Oscar. Elas estavam observando o modelo, e não a lata de cerveja. Eu me lembro de Oscar's Blending, diz Flagg. Oscar era muito ativo. Fazia uma bela confusão ao fundo, entretanto a palavra não ficava perto dele. Ele movia muito a boca e as mãos. Segurava coisas. Havia uma série de distrações. As crianças não se concentravam nas letras porque o personagem era muito interessante. Oscar as fazia fixar a atenção. A aula, não. 3. Este foi o legado de Vila Sésamo. Quem prestasse bastante atenção na estrutura e no formato do seu próprio material aumentaria radicalmente a fixação da atenção sobre ele. Mas é possível fazer um programa com uma capacidade de fixação ainda maior do que Vila Sésamo. Foi isso que 3 jovens produtores de televisão, da Nickelodeon Network, em Manhattan, se perguntaram em meados da década de 1990. Era um questionamento sensato. Vila Sésamo, afinal de contas, foi um produto dos anos 1960 e nas 3 décadas seguintes houve progressos significativos no sentido de compreender o funcionamento da mente infantil. Um dos produtores da Nickelodeon, Todd Kessler, tinha trabalhado em Vila Sésamo e deixará o programa sentindo-se insatisfeito. Ele não gostava daquele formato rápido de show de variedades. Adoro Vila Sésamo, diz ele. Mas sempre achei que as crianças não tinham pouca capacidade de concentração. Acreditava que elas podiam ficar sentadas durante meia hora. Para ele, a televisão infantil tradicional era muito estática. Como a comunicação verbal ainda não é o forte desse público,
é importante contar a história visualmente, continuou. A TV é um meio visual e, para que ela penetre, para que tenha força, é preciso fazer o uso disso. Há muitos programas infantis em que se fala o tempo todo. As crianças fazem um esforço enorme para acompanhar. Ângela Santomero, colega de Kessler, cresceu assistindo Vila Sésamo e tinha as mesmas dúvidas. Queríamos aprender com o programa e levá-lo adiante, disse Santomero. A TV é um ótimo meio para a educação. Até agora, no entanto, esse potencial não foi explorado. Ela tem sido usada de uma forma mecânica. Achei que poderíamos mudar isso. O que eles inventaram foi as pistas de Blue. É um programa de meia hora. Não de uma hora. Não tem elenco. Apenas uma pessoa de verdade, Steve, um rosto diferente, de 20 e poucos anos, com calças caqui e camiseta de rugby. Atuando como apresentador. Em vez do formato de variedades, cada episódio segue apenas uma linha narrativa às aventuras de uma cadelinha de animação chamada Blue. É plano, bidimensional, mais parecido com uma versão em vídeo de um livro ilustrado do que com um programa de televisão. O ritmo é lento. O roteiro é pontuado por pausas excessivamente longas. Não tem nada do humor, dos jogos de palavras nem da inteligência que caracterizam Vila Sésamo. Um dos personagens animados do programa, uma caixa de correio, chama-se Caixa de Correio. Dois outros personagens habituais, uma pá e um balde, são chamados de Pá e Balde. E a protagonista, é claro, chama-se Blue porque é azul. Para um adulto, é difícil ver as pistas de Blue sem se perguntarem que esse programa é melhor do que Vila Sésamo. No entanto, ele é meses depois de sua estreia, em 1996, derrotava Vila Sésamo nos índices de audiência. No teste do distraidor, alcança uma pontuação superior à do concorrente na captura da atenção das crianças. Janice Bryant, pesquisadora educacional da Universidade do Alabama, realizou um estudo com 120 participantes, comparando, numa série de testes cognitivos, o desempenho dos espectadores habituais de As Pistas de Blue com o de crianças que viam outros programas educativos. 6 meses depois, começamos a perceber diferenças significativas, disse Janice Bryant, em quase todas as nossas medidas de flexibilidade de pensamento e solução de problemas, registrávamos diferenças expressivas em termos estatísticos. Se havia 60 itens no teste, víamos que os espectadores de As Pistas de Blue identificavam corretamente 50, enquanto o grupo de controle só marcava 35. As Pistas de Blue talvez sejam um dos programas de TV com o maior nível de fixação de atenção até hoje. Como uma atração tão pouco sedutora consegue fazer com que as crianças fixem mais atenção do que Vila Sésamo? A resposta é que Vila Sésamo, embora seja bom, tem muitas limitações, sutis, mas não insignificantes. Considere, por exemplo, o problema criado pela insistência do programa em ser inteligente. Desde o início, seu objetivo era atrair tanto crianças quanto adultos. A ideia era de que um dos maiores obstáculos que as crianças enfrentavam, sobretudo as de famílias de baixa renda, era a falta de participação dos pais em sua educação. Os criadores de Vila Sésamo queriam um programa que as mães vissem junto com os filhos. Por isso o excesso de elementos adultos, as constantes piadas e referências à cultura popular, como a paródia de Samuel Beckett, Esperando por Elmo. O problema é que as crianças em idade pré-escolar não entendem esse tipo de humor nem a presença de trocadilhos sofisticados. E esses elementos podem servir como distração. Um bom exemplo disso é um episódio de Vila Sésamo chamado Roy, exibido na noite de Natal de 1997. A história começa com o personagem Big Bird, que em inglês significa pássaro grande e que na adaptação brasileira se chama Garibaldo, esbarrando numa mensageira, que nunca tinha estado em Vila Sésamo antes. A moça entrega a Big Bird um pacote, e o pássaro grandalhão fica intrigado. Se é a primeira vez que você vem aqui, como sabe que sou Big Bird? Ele pergunta. Mensageira,
Ora, você tem que admitir, é fácil de adivinhar. E gesticula abrindo bem os braços para Big Bird. Big Bird olha para si mesmo e estou vendo. O pacote é para Big Bird e eu sou um pássaro grande. Às vezes me esqueço. Sou exatamente o que meu nome diz. Big Bird é um pássaro grande. Big Bird fica triste. Percebe que todos têm um nome como Oscaro. Snoopy e ele têm só uma descrição. Ele pergunta à mensageira como ela se chama. Ela responde, Imogen. Big Bird, puxa, que nome bonito. Olhando para a câmera, pensativo. Gostaria de ter um nome de verdade assim, e não um que simplesmente diz o que eu sou, como se eu fosse uma maçã, uma cadeira ou uma coisa. Daí começa a busca de Big Bird por um novo nome. Com a ajuda de Snoopy, ele pede sugestões a todos em Vila Sésamo antes de se decidir por Roy. Mas, quando todos começam a chamá-lo pelo seu novo nome, Big Bird percebe que não está gostando. Não me parece certo, diz ele. Acho que cometi um grande engano. E volta atrás. Mesmo que Big Bird não seja um nome comum, conclui, é o meu nome, e gosto de como todos os meus amigos o pronunciam. Esse foi, pelo menos é o que parece, um excelente episódio. A premissa é polêmica e conceitual, mas fascinante. Aborda as emoções de uma forma sincera e, ao contrário de outros programas infantis, diz às crianças que elas podem não se sentir felizes o tempo todo. Acima de tudo, foi engraçado. Deve ter sido o maior sucesso, certo? Errado. O episódio Roy foi testado pela equipe de pesquisa Vila Sésamo e os números foram decepcionantes. O primeiro segmento com Snoopy e Big Bird foi bem. Como era de se esperar, os espectadores ficaram curiosos. Aí as coisas começaram a desmoronar. Na segunda cena de rua, a atenção caiu para 80%. Na terceira, 78%. Na quarta, 40%, depois 50% e então, 20%. Depois de assistirem ao programa, as crianças foram questionadas a respeito do que tinham visto. As perguntas eram muito específicas, queríamos respostas claras, disse Rosemary Truglio, chefe de pesquisa de Vila Sésamo. O programa foi sobre o que 60% sabiam. O que Big Bird queria fazer? 53% sabiam. Qual era o novo nome de Big Bird? 20% sabiam. Como Big Bird se sentiu no fim? 50% sabiam. Em comparação, outros programas testados por Vila Sésamo naquela mesma hora registraram 90% a mais de respostas corretas no questionário posterior à exibição. O episódio simplesmente não estava causando nenhuma impressão. Não fixava a atenção. Por que houve essa falha? O problema está na premissa do episódio, a piada essencial de que Big Bird não quer ser conhecido como um pássaro grande. Uma criança em idade pré-escolar não entende esse tipo de jogo de palavras. Ela vai fazendo várias suposições sobre as palavras e seus significados no decorrer da aquisição da linguagem, sendo uma das mais importantes o que a psicóloga Ellen Markman chama de princípio de mútua exclusividade. 8 Trocando em miúdos. Isso quer dizer que as crianças pequenas acham difícil acreditar que um objeto possa ter dois nomes diferentes. Segundo Ellen Markman, elas supõem naturalmente que, se um objeto ou pessoa recebe um segundo rótulo, então este último deve se referir a alguma propriedade ou atributo secundário. É fácil ver como essa suposição é útil para uma criança diante da extraordinária tarefa de atribuir uma palavra a tudo no mundo. Quando uma criança aprende a palavra elefante, ela sabe, com absoluta certeza, que não se trata da mesma coisa que cachorro. A cada nova palavra aprendida, o conhecimento que ela tem do mundo se torna mais preciso. Sem a mútua exclusividade, porém, ela poderia pensar que elefante é apenas outra designação para cachorro, então a cada nova palavra o mundo ficaria mais complicado. A mútua exclusividade também a ajuda a raciocinar com clareza.
Vamos supor que uma criança que já conhece as palavras maçã e vermelha ouça alguém se referir a uma maçã como redonda. Pela mútua exclusividade, ela pode eliminar o objeto, maçã, e sua cor, vermelha, como o significado de redondo, e tentar analisar o objeto em busca de outra propriedade para rotular, explica Ellen McMahon. O que isso quer dizer, no entanto, é que as crianças têm dificuldade com objetos que têm dois nomes ou que mudam de nome. Elas acham difícil a ideia, digamos, de que um carvalho seja ao mesmo tempo carvalho e árvore e podem muito bem supor que, nesse caso, árvore é um termo para a coleção de carvalhos. Portanto, é quase certo que a ideia de Big Bard de não querer mais ser chamado de Big Bard, e sim de Roy, deixa a criança em idade pré-escolar confusa. Como alguém que tem um nome pode decidir ter outro? Big Bard está dizendo que seu nome apenas descreve o tipo de animal que ele é e que ele deseja um nome particular. Ou seja, ele não quer ser uma árvore, e sim um carvalho. Mas crianças de 3 e 4 anos de idade não compreendem que uma árvore também pode ser um carvalho. E, se elas têm alguma compreensão do que está acontecendo, é provável que pensem que Big Bard está tentando se transformar em algo diferente em outro tipo de animal ou de coleção de animais. E como ele pode fazer isso? Existe um problema maior. Vila Sésamo é um programa de variedades. Um episódio típico tem, no mínimo, 40 segmentos distintos de até 3 minutos, cenas de rua com atores e bonecos Muppets, filmes de animação e segmentos curtos de cenas externas. Foi no fim da década de 1990, com episódios como Roy, que os redatores tentaram pela primeira vez vincular alguns desses elementos a um tema comum. No entanto, na maior parte da história do programa, os segmentos eram totalmente autônomos. De fato, novos episódios de Vila Sésamo foram montados, na sua maioria, misturando-se novas cenas de rua com partes de desenhos de animação e sequências de filmes existentes nos arquivos. Os criadores tinham uma razão para querer editar Vila Sésamo assim. Eles achavam que as crianças em idade pré-escolar só tinham capacidade de concentração para segmentos muito curtos, com um foco rígido. Verificamos os padrões de observação das crianças e descobrimos que elas estavam assistindo ao show Login, diz Lloyd Morris, um dos fundadores do programa. Isso teve um efeito muito forte nos primeiros episódios de Vila Sésamo. Piadinhas bobas, relativamente rápidas. A garotada parecia adorar. Os criadores de Vila Sésamo estavam ainda mais impressionados com o poder dos comerciais de televisão. A década de 1960 foi a era dourada da Madison Avenue. Na época parecia lógico que, se um segmento de 60 segundos na televisão era capaz de vender cereais para o café da manhã a uma criança de 4 anos, então poderia vender também o alfabeto. Parte da atração que os criadores do programa sentiram por Jim Henson e os Muppets era de fato porque, nos anos 1960, Henson dirigira uma agência de publicidade de grande sucesso. Muitos dos Muppets mais famosos foram criados para campanhas publicitárias. Big Bad é uma variação do dragão de 2 metros desenvolvido por Henson para os comerciais da Lachoi. O Cookie Monster, o Come Come da adaptação brasileira, era o garoto. Propaganda da Frito-Lay. Grover foi usado em filmes promocionais da IBM. Os comerciais com os Muppets de Henson, nas décadas de 1950 e 1960, são muito engraçados, mas têm uma característica mordaz e sombria que, obviamente, não foi incluída em seu trabalho para Vila Sésamo. Acho que o aspecto mais significativo no formato de um comercial é que ele tem um objetivo, diz Sam Gibbon, um dos primeiros produtores de Vila Sésamo. O objetivo é vender uma ideia. O conceito de partir a produção de Vila Sésamo em unidades suficientemente curtas para se alcançar uma só meta educativa, como uma letra individual, deve-se muito a essa técnica dos comerciais. Mas a teoria de se usar a técnica dos comerciais no aprendizado é válida. Segundo Daniel Anderson, pesquisas recentes sugerem que, na verdade, as crianças não gostam tanto de anúncios quanto se pensava porque eles não contam histórias,
e as histórias têm uma ênfase e uma importância muito grande para elas. O Vila Sésamo original era antinarrativo, era, intencionalmente, uma coleção de esquetes desconexos. Não foram apenas os anúncios que influenciaram a fase inicial do programa, afirma Anderson. Havia também uma perspectiva teórica, na época, em parte baseada em Piaget, influente psicólogo infantil, de que a criança em idade pré-escolar não conseguiria acompanhar uma narrativa longa. A partir do fim da década de 1960, entretanto, essa ideia se inverteu. Aos 3, 4 e 5 anos, as crianças podem não ser capazes de acompanhar tramas e subtramas complicadas. Mas a forma narrativa, hoje os psicólogos acreditam, é fundamental para elas. É a única maneira que elas têm de organizar o mundo, de ordenar as experiências. Afirma Jerome Bruner, psicólogo da New York University. Como elas não têm capacidade de criar teorias que agrupem as coisas em termos de causa, efeitos e relacionamentos, transformam tudo em histórias e, quando tentam dar um sentido à sua vida, usam essas versões de suas experiências como base para outras reflexões. Se algo na estrutura narrativa escapa à sua compreensão, isso não se fixa muito bem na memória e parece ficar inacessível para outros tipos de considerações. No início da década de 1980, Bruner participou de um projeto fascinante. Narratives from the Crib, Narrativas do Berço, 9, que foi fundamental para mudança de visão de muitos especialistas em crianças. O projeto girava em torno de uma menina de 2 anos, de New Haven, chamada Emily, cujos pais, ambos professores universitários, começaram a perceber que à noite, antes de pegar no sono, a menina falava sozinha. Curiosos, eles colocaram um microgravador no berço. Durante 15 meses, várias noites por semana, gravaram tanto as conversas que tinham com Emily ao colocá-la na cama, quanto o que ela dizia a si mesma antes de dormir. As transcrições, 122 ao todo, foram analisadas por um grupo de linguistas e psicólogos liderados por Catherine Nelson, da Universidade de Harvard. O que eles descobriram foi que as conversas de Emily consigo mesma eram mais avançadas do que as que ela mantinha com os pais. Na verdade, eram muito mais elaboradas. Um dos membros da equipe que se reunia para discutir as gravações de Emily, Carol Fleischer-Feldman, escreveu mais tarde. Em geral, o seu discurso consigo mesma é tão mais rico e complexo do que o discurso com os adultos que todos nós, estudiosos do desenvolvimento da linguagem, começamos a pensar se o quadro de aquisição da linguagem fornecido pela literatura até hoje não representa mal os verdadeiros padrões do conhecimento linguístico da criança pequena. Afinal, assim que as luzes se apagam e os pais saem do quarto, Emily revela um surpreendente domínio de formas de linguagem do qual jamais suspeitaríamos com base em sua fala no dia a dia. Carol Feldman estava se referindo a aspectos como vocabulário e gramática e o mais importante, a estrutura dos monólogos de Emily. A menina criava histórias, relatos que explicavam e organizavam o que tinha acontecido com ela. Às vezes, esses casos eram o que os linguistas chamam de narrativas temporais. Emily inventava uma história para tentar integrar eventos, ações e sentimentos numa única estrutura, processo importante para o desenvolvimento mental da criança. Esta é uma das que ela contou para si mesma aos 2 anos e meio e que citarei na íntegra para enfatizar como a fala de uma criança se torna mais sofisticada quando ela está sozinha. Amanhã, quando levantamos da cama, primeiro eu e papai e mamãe, tomamos café como costumamos fazer, e depois vamos brincar. Assim que papai chega, Cal, vem aqui, e depois vamos brincar um pouco. E então Cal e Emily vão sair de carro com alguém, e vamos até a escola maternal sussurrado, e depois, quando chegarmos lá, vamos sair do carro, entrar na escola, e papai vai nos beijar, depois vai embora, e aí dizemos até logo, depois ele vai para o trabalho e nós vamos brincar na escola. Não vai ser engraçado? Porque às vezes eu vou à escola porque é dia de escola. Às vezes eu fico com tanta semana inteira. E às vezes brincamos de mamãe e papai.
Mas em geral, às vezes eu, vou para a escola. Mas hoje eu vou para a escola de manhã. De manhã, papaina, quando e como sempre, vamos tomar café como sempre e depois vamos brincar. E aí nós vamos, aí a campainha vai tocar, e entra o Cal, e aí o Cal, e depois vamos todos brincar, e aí? Emily está descrevendo a sua rotina das sextas-feiras. No entanto, essa não é uma sexta-feira específica. É o que ela considera uma sexta-feira ideal. Hipotética em que tudo o que ela quer que aconteça se realiza. É como Brunner e John Lucariello escrevem em seu comentário sobre o trecho. Um impressionante ato de construção do mundo, ela usa a ênfase tonal, a prolongação de palavras, chave e uma espécie de reencenação, que lembra o cinema verité. Estamos lá com uma narrativa sobre seu amigo Cal praticamente desde que ele entra. Como um modo de enfatizar que tem tudo, na ponta da língua, ela monologa de forma ritmada, quase cantando. E, no decorrer do seu solilóquio, até se sente livre para comentar a parte cômica do curso que os acontecimentos estão tomando, não vai ser engraçado. É difícil ver essa prova da importância da narrativa e não se maravilhar com o sucesso de Vila Sésamo. Esse era um programa que não usava o que se revelou ser o meio mais importante de atrair a atenção das crianças bem novas. E também diluía o seu apelo a elas com piadas voltadas apenas para os adultos. Mesmo assim, teve êxito. Essa foi a genialidade de Vila Sésamo, que, com a inteligência de seu texto, e com a afetuosidade e o carisma dos Muppets, conseguiu vencer o que seria o maior dos obstáculos. Mas agora é fácil saber o que nós faríamos para dar a um programa infantil uma capacidade ainda maior de fixação do que a de Vila Sésamo. Nós o criaríamos de forma totalmente literal, sem jogos de palavras nem piadas que confundissem a meninada. Ensinaríamos as crianças a pensar da mesma maneira que elas ensinam a si próprias por meio de histórias. Em outras palavras, faríamos as pistas de Blue. 4. Todos os episódios de As Pistas de Blue são construídos do mesmo modo. Steve, o apresentador, expõe ao público um quebra-cabeça do qual participa Blue, a cadelinha de animação. Em um dos episódios, o desafio é descobrir qual é a história preferida de Blue. Em outra, o seu prato predileto. Para ajudar o telespectador a desvendar o mistério, Blue vai deixando uma série de pistas, que são objetos com a marca de suas patinhas. Entre a descoberta de uma pista e outra, Steve faz com o público uma série de mini quebra-cabeças cujos temas estão relacionados com a pergunta principal. No programa sobre a história favorita, por exemplo, um dos mini quebra-cabeças mostra o apresentador e Blue sentados com os três ursos, cujas tigelas de mingau foram trocadas. Eles pedem aos telespectadores que os ajudem a colocar as tigelas pequena, média e grande corretamente diante de mamãe ursa, papai urso e filhote ursinho. No desenrolar do programa, Steve e Blue passam de um set de animação a outro, da sala de estar para o jardim e para lugares fantásticos, saltando por soleiras mágicas, conduzindo os telespectadores numa jornada de descobertas. No fim da história, Steve volta à sala de estar. Ali, no clímax de cada programa, ele se senta numa cadeira confortável para pensar, uma cadeira conhecida no mundo literal de As Pistas de Blue, é claro, como a cadeira pensante. Ele tenta entender as três pistas da cadelinha e arrisca uma resposta. Isso representa de fato uma divergência bastante radical de Vila Sésamo. Contudo, depois de rejeitarem aquela parte do legado de Vila Sésamo, os criadores de As Pistas de Blue mudaram de ideia e copiaram os aspectos do programa que consideravam bons. Na verdade, fizeram mais do que copiar. Pegaram os elementos que fixavam a atenção e tentaram intensificá-los ainda. Mas o primeiro foi a ideia de que, quanto mais a garotada prestava atenção em algo intelectual e fisicamente, mais esse tópico era lembrado e se tornava significativo. Percebi que alguns segmentos de Vila Sésamo faziam com que as crianças interagissem muito quando solicitadas, diz Daniel Anderson, que trabalhou com a Nickelodeon no projeto de As Pistas de Blue. Algo que não saía da minha cabeça era que, quando Kermit Caco, o sapo na adaptação brasileira, apontava para a tela e desenhava uma letra animada,
as crianças levantavam o dedo e escreviam a letra junto com ele. Ou, vez por outra, quando um personagem fazia uma pergunta, elas respondiam em voz alta. Mas Vila Sésamo nunca desenvolveu essa ideia. Eles sabiam que as crianças agiam assim de vez em quando, porém jamais tentaram construir o programa em torno desse conceito. A Nickelodeon criou alguns programas piloto antes de As Pistas de Blue, em que as crianças eram chamadas a interagir de forma direta e veja só havia muitas evidências de que elas participariam. Portanto, foi juntando essas ideias, de que a garotada gosta de estar intelectualmente ativa quando assiste à televisão e que, tendo oportunidade, também se manterá ativa fisicamente, que surgiu a filosofia de As Pistas de Blue. Steve, por esse motivo, passa quase o tempo todo falando para a câmera. Quando solicita ajuda do público, está realmente pedindo essa colaboração. Com frequência, seu rosto aparece em close-up, então é como se ele estivesse quase na sala com o telespectador. Sempre que pergunta algo, faz uma pausa. Mas não é uma parada comum, é específica para crianças em idade pré-escolar, muito mais longa do que qualquer adulto esperaria para ter um retorno. No fim, uma plateia escondida no estúdio grita a resposta. E a criança em casa também tem a chance de responder o que quiser. Às vezes, Steve se faz de bobo. Não consegue encontrar determinada pista que pode ser óbvia para o telespectador e fica olhando intrigado para a câmera. A ideia é a mesma: fazer a criança participar verbalmente, envolver-se de forma ativa. Se você assistir a esse programa com algumas crianças, verá que o sucesso dessa estratégia é evidente. É como se elas fossem um grupo de torcedores fanáticos numa partida de futebol. O segundo aspecto que As Pistas de Blue copiou de Vila Sésamo foi a ideia da repetição. Ela já havia fascinado os pioneiros da CTW. Nos 5 programas, piloto que Palmer e Lesser levaram para Filadélfia em 1969, havia um segmento de 1 minuto chamado Wanda the Witch Wanda, a feiticeira, que usava repetidas vezes o som da letra W, como Wanda the Witch wore a wig in the Winter in Washington. Wanda, a feiticeira usou peruca no inverno em Washington. Não sabíamos quantas vezes era possível repetir elementos, diz Lesser. Transmitimos 3 vezes na segunda-feira, 3 na terça, 3 na quarta, pulamos a quinta e retomamos no fim do episódio da sexta-feira. No fim do programa da quarta-feira, algumas crianças já estavam dizendo, Wanda the Witch de novo, não. Quando Wanda the Witch voltou na sexta, elas pulavam e batiam palmas. A garotada atinge um ponto de saturação. Mas depois sente saudades. Não muito tempo depois, e por acaso, os redatores de Vila Sésamo descobriram por que as crianças gostam tanto de repetições. O segmento em questão dessa vez exibia o ator James Earl Jones recitando o alfabeto. Como mostra a gravação original, Jones fazia uma longa pausa entre as letras, pois a ideia era inserir outros elementos naquele intervalo. Jones, porém, agradou tanto que os produtores de Vila Sésamo deixaram o filme como estava e o repetiram diversas vezes durante anos. Uma letra aparecia na tela, havia uma longa pausa, em seguida Jones pronunciava o nome da letra bem alto e ela desaparecia. Percebemos que, na primeira vez, as crianças gritavam o nome da letra depois de Jones, diz Sanjibbon. Após 2 repetições, elas diziam o nome da letra antes dele, durante a longa pausa. Após muitas repetições, davam o nome da letra antes que ela aparecesse na tela. As crianças estavam seguindo uma sequência. Primeiro aprendiam o nome da letra, depois associavam o seu nome ao seu aparecimento e, por fim, aprendiam a sua ordem alfabética. Os adultos consideram as repetições monótonas porque elas obrigam a reviver a mesma experiência várias vezes. Mas para crianças em idade pré-escolar a repetição não cansa porque, sempre que assistem a alguma coisa, elas as vivenciam de forma inteiramente nova. Em CTW, a ideia de aprender pela repetição ficou sendo chamada de efeito James Earl Jones. As Pistas de Blue é, em essência, um programa construído em torno do efeito James Earl Jones. Em vez de exibir sempre novos episódios e depois reprisar
Luz nas férias, como ocorre com qualquer outra atração televisiva do gênero, a Nickelodeon transmite o mesmo episódio de As Pistas de Blue durante 5 dias seguidos, de segunda a sexta-feira, antes de mudar. Como você pode imaginar, a emissora não aceitou essa ideia tão facilmente. Santomero e Anderson tiveram que realizar um trabalho de convencimento. O fato é que a empresa estava sem dinheiro para produzir uma série inteira de programas para aquela temporada. Eu tinha o programa piloto em casa e, na época, minha filha, com 3 anos e meio, assistia a ele repetidas vezes, conta Anderson. Ela viu o episódio 14 vezes com o mesmo entusiasmo. Quando levamos ao ar para ser testado, aconteceu a mesma coisa. Durante 5 dias seguidos ele foi visto por um grande grupo de crianças em idade pré-escolar e, no transcorrer da semana, sua atenção e compreensão foram aumentando. Isso só não se passou com as crianças mais velhas, de 5 anos, cuja atenção caiu no fim. Como os garotos que assistiam a James Earl Jones, elas reagiam ao programa de uma forma diferente a cada apresentação, ficando mais animadas e respondendo cada vez mais rápido a um número maior das perguntas de Steve. Se você pensar no mundo de uma criança bem nova, verá que ela está cercada de elementos que não compreende de coisas novas. Portanto, o que a estimula não é a busca por novidade, como acontece com as crianças mais velhas, e sim a procura por compreensão e previsibilidade, diz Anderson. Para as crianças mais novas, a repetição é preciosa. Elas a exigem. Quando veem um programa várias vezes, além de passarem a compreendê-lo melhor, o que é uma forma de poder, a simples previsão do que vai acontecer lhes dá uma noção real de afirmação e valor. E As Pistas de Blue reforça esse sentimento porque elas também sentem que estão participando de alguma coisa. Estão ajudando Steve. É claro que nem sempre as crianças gostam de repetições. Aquilo que estiverem vendo tem que ser complexo o bastante para permitir, com a repetida exposição, níveis cada vez mais profundos de compreensão. Ao mesmo tempo, não pode ser tão complexo a ponto de, logo da primeira vez, deixar a criança frustrada e desviar a sua atenção. Para atingir o equilíbrio, As Pistas de Blue está comprometido com o mesmo tipo de pesquisa de Vila Sésamo, porém num nível muito mais intenso. Enquanto Vila Sésamo testa determinado episódio apenas uma vez e já concluído, As Pistas de Blue realiza 3 avaliações antes de levar a atração ao ar. E, enquanto Vila Sésamo testa geralmente apenas 1/3 de seus programas, As Pistas de Blue põe todos os episódios à prova. Acompanhei a equipe de pesquisa de As Pistas de Blue em uma de suas excursões semanais para conversar com crianças em idade pré-escolar. A líder do grupo era Alice Wilder, diretora de pesquisa do programa, uma mulher animada, de cabelos escuros, que tinha acabado de se doutorar em educação pela Columbia University. Integravam o grupo mais 2 mulheres, ambas com 20 e poucos anos, Alison Gilman e Alison Sherman. Na manhã em que nos encontramos, elas estavam testando um roteiro numa escola em Greenwich Village. O roteiro tratava de comportamento animal. Era basicamente um rascunho disposto num livro de ilustrações que correspondiam mais ou menos a como episódio real se desenrolaria, cena por cena, na televisão. O pesquisador de As Pistas de Blue fazia o papel de Steve e acompanhava a reação das crianças ao roteiro, anotando todas as perguntas a que elas respondiam corretamente e as que as deixavam frustradas. Em determinado momento, por exemplo, Sherman sentou-se ao lado de um lourinho de 5 anos chamado Walker e Diana, uma menina de 4 anos e meio que usava saia xadrez vermelha e branca. Ela começou a ler o roteiro. Blue tinha um animal preferido. As crianças ajudariam a descobrir qual era. Elas estavam prestando muita atenção. Sherman começou a mostrar alguns dos mini quebra-cabeças, um a um. Exibiu a figura de um tamanduá. O que um tamanduá come? Perguntou ela. Formigas, respondeu Walker. Sherman virou a página, mostrou um elefante e apontou para a tromba. O que é isto? Walker esticou o pescoço para olhar. Uma tromba.
Ela apontou para as presas. Você sabe o que são estas coisas brancas? Walker olhou de novo. Narinas. Ela lhes mostrou a figura de um urso. Em seguida veio a primeira pista de Blue, uma pequena mancha nas cores preta e branca tatuada junto com as pegadas da cadelinha. Isto é preto e branco, disse Ana. Sherman olhou para os dois. Que animal Blue gostaria de conhecer melhor? Ela fez uma pausa. Ana e Walker olharam intrigados. Por fim, Walker quebrou o silêncio. É melhor a gente passar para a outra pista. A segunda rodada de quebra-cabeças foi um pouco mais difícil. Havia a figura de um pássaro. As crianças tinham que dizer o que ele estava fazendo cantando, responderam e por quê. Elas conversaram sobre castores e minhocas e chegaram à segunda pista de Blue, um iceberg. Ana e Walker continuavam confusos. Passaram para a terceira rodada, uma longa discussão sobre peixes. Sherman mostrou a figura de um peixinho camuflado no fundo do mar, espiando um peixe grande. Por que o peixe está se escondendo? Perguntou ela. Walker, por causa do peixe gigante. Ana, porque ele vai comer ele. E chegaram à terceira pista. Era um cartão recortado no formato das pegadas de Blue. Sherman pegou e moveu na direção de Walker e Ana, sacudindo. O que as pegadas estão fazendo? Sherman perguntou. Walker franziu o rosto concentrado. Estão andando como uma pessoa. Estão se balançando como uma pessoa. Estão andando como um pato, disse Ana. Sherman mostrou novamente as pistas em ordem, preto e branco, gelo, andando como um pato. Fez-se uma pausa. De repente, o rosto de Walker se iluminou. É um pinguim. Ele gritava alegre com a descoberta. O pinguim é preto e branco. Mora no gelo e anda como um pato. As pistas de Blue só obtêm sucesso como uma história de descoberta se as pistas estiverem na ordem certa. O programa tem que começar de modo fácil para que o público se sinta confiante e depois, aos poucos, ficar mais difícil. Desafiando as crianças cada vez mais, fazendo com que mergulhem na narrativa. O primeiro grupo de mini quebra-cabeças sobre tamanduás e elefantes tinha que ser mais simples do que o outro sobre castores e minhocas que, por sua vez, precisava ser menos complexo do que o conjunto final, sobre peixes. A estrutura do programa é o que possibilita as crianças vê-lo 4 ou 5 vezes, elas passam a dominá-lo cada vez mais, acertando um número crescente de questões até que, no fim, sabem de antemão todas as respostas. Depois do teste, a equipe de As Pistas de Blue reviu os resultados dos mini quebra-cabeças, 1 a 1. 13 das 26 crianças responderam corretamente que os tamanduás comiam formigas, o que não era um bom índice para a primeira pista. Gostamos de começar com força, disse Wilder. Eles continuaram folheando as anotações. Os resultados do desafio sobre castores não agradaram a Wilder. Diante da figura do Dick construído por um castor, as crianças não souberam responder à primeira questão, o que o castor estava fazendo. Mas se saíram muito bem na segunda pergunta, por que ele estava construindo o Dick? Das 26 crianças, 19 acertaram a resposta, a ordem está trocada, disse Wilder. Ela queria que a indagação mais fácil viesse antes. Para a pergunta sobre os peixes, por que o peixinho se escondia do peixão? Sherman consultou suas notas. Recebi uma ótima explicação, porque o peixinho não quer assustar o peixão. Todos riram. Por fim, veio o questionamento mais importante. A ordem das pistas de Blue estava correta. Wilder e Gilman tinham apresentado na sequência estipulada pelo roteiro, gelo, andar como pato, e depois, preto e branco. 4 das 17 crianças com quem elas falaram responderam pinguim após a primeira pista, outras 6 disseram depois da segunda pista e 4 após as 3 pistas. Wilder então se voltou para Sherman, que introduzira as suas pistas numa ordem diferente, preto e branco, gelo e andar como pato. Não obtive nenhuma resposta certa de 9 crianças após a primeira pista. Ela relatou. Depois de gelo,
Uma respondeu. Após andar como pato, foram 6 respostas corretas. A sua pista decisiva foi andar como pato. Isso parece funcionar, afirmou Wilder. Mas enquanto isso elas mencionavam muitas coisas diferentes. Ah, sim. Depois de uma pista, elas diziam cachorro, vaca, urso panda e tigre. Depois de gelo, responderam urso polar e puma. Wilder balançou a cabeça como se estivesse concordando com algo. A ordem de Sherman fez com que as crianças pensassem da forma mais abrangente possível no início do programa, porém manteve o suspense do pinguim até o fim. As pistas na ordem que Wilder e Gilman tinham a que lhes pareceu melhor quando o roteiro estava sendo escrito revelavam a resposta muito cedo. A sequência de Sherman tinha suspense. A original, não. A equipe havia passado a manhã inteira com um grupo de crianças e descobriu exatamente o que elas queriam. Era só uma pequena mudança. Mas em geral é o que basta. Todos esses exemplos deixam vir à tona algo que contraria bastante as expectativas quando se trata de definir fixação. Wunderman fugia do horário nobre para os seus comerciais, veiculando-os em períodos alternativos, o que vai de encontro a todos os princípios da publicidade. Ele evitou mensagens criativas, vistosas para uma caça ao tesouro aparentemente pouco atrativa, chamada Caixa Dourada. Levantal descobriu que a técnica agressiva há de fazer com que os alunos se vacinassem contra o tétano aterrorizando-os com a doença não funcionava. O que deu certo, ele concluiu, foi usar um mapa, de que os estudantes não precisavam, mostrando onde ficava o centro médico que eles já sabiam que existia. As pistas de Blue abandonou o talento e a originalidade que tornaram Vila Sésamo o programa de televisão preferido da sua geração, criou uma atração literal e trabalhosa e repete cada episódio 5 vezes seguidas. Todos nós queremos acreditar que o segredo do impacto que causamos em alguém está na qualidade inerente das ideias que apresentamos. Mas em nenhum desses casos ninguém alterou substancialmente o conteúdo do que estava dizendo. Pelo contrário, eles conseguiram disseminar a mensagem em alta escala, remendando-a, aqui e ali, com suas ideias. Ou seja, colocando os Muppets por trás das letras H, U, G, misturando Big Bad com adultos, repetindo episódios e sátiras mais de uma vez, fazendo Steve dar uma pausa apenas um segundo mais longa do que o normal depois de fazer uma pergunta, inserindo uma caixinha dourada no canto de um anúncio. O limite entre hostilidade e aceitação, isto é, entre uma epidemia que se alastra e outra que não vai adiante, pode ser mais tênue do que parece. Os criadores de Vila Sésamo não jogaram no lixo o programa inteiro depois do desastre na Filadélfia. Apenas acrescentaram Big Bad, e ele fez toda a diferença. Howard Leventhal não dobrou os seus esforços para assustar os estudantes e motivá-los a se vacinar. Limitou-se a traçar um mapa e informar o horário de atendimento. A regra dos eleitos diz que existem pessoas excepcionais capazes de iniciar epidemias. Basta encontrá-las. A lição sobre fixação é a mesma. Há uma forma simples de embalar uma informação que, nas circunstâncias certas, a torna irresistível. É só descobrir qual é.